Bom, sejam bem-vindos. Então, para encerrar esse nosso assunto de sistemas agroflorestais, vamos continuar nossa aula. Falar aqui sobre quintais florestais, né, ou quintais agroflorestais. Isso daqui é basicamente o que a gente encontra em diversas propriedades rurais e até urbanas, né? Provavelmente muitos de vocês já conhecem ou até têm em casa um quintal agroflorestal, apesar de que muitas vezes você nem fala que é isso, né? Então, normalmente são os hortos ou pomares caseiros, onde a gente planta uma diversidade de espécies vegetais, tanto para fins agrícolas como ornamentais, e às vezes a gente faz também criação de animais no mesmo local. Tá? Então, isso é um tipo de sistema agroflorestal conhecido como quintal agroflorestal. Eles são, se a gente já tem uma variedade para todos os sistemas agroflorestais que eu falei aqui ao longo da disciplina, no quintal agroflorestal, então a diversidade é muito maior ainda. Tá? Então, com certeza, cada pessoa, né, vai plantar de acordo com a sua necessidade, ou de acordo com o seu interesse ou do seu gosto. Então a gente tem aqui um estudo feito em Caruaru, né, mostrando alguns designs de quintais agroflorestais, que o pessoal planta basicamente frutas que eles têm interesse, né, como goiaba, banana, pinha, mamão e por aí vai, né? Claro que a variedade vai ser muito grande de acordo com o interesse de cada pessoa. É uma finalidade para consumo próprio também, na maioria das vezes. Alguns deles trabalham com a parte de produção para comercialização, principalmente em feiras e mercados locais, mas o interesse principal é consumo próprio, assim como muitas vezes a gente faz em nossa casa, né? Quando a gente planta espécies que são do nosso interesse ou cria animais também de nosso interesse. O, Além de ser para consumo próprio muitas vezes e para comercialização às vezes locais em pequena quantidade, é muito interessante porque apesar de que muitas vezes a gente nem percebe isso, mas as práticas agriculturais que a gente faz dentro de um sistema de quintal agroflorestal, elas são muitas das que eu vim comentando aqui ao longo da disciplina, como capinas, combinação de espécies que trazem benefício ou que trazem uma sinergia uma para as outras, reciclagem de nutrientes, né, e tudo que a gente vem comentando aqui ao longo da disciplina. Os produtores fazem isso de forma bem intuitiva, né, bem de acordo com a experiência ao longo dos anos de cultivo, mas não deixa de ser técnicas que a gente vem discutindo aqui aplicadas na prática, né, para cada um deles. Uma outra coisa muito interessante é o envolvimento das famílias nesses plantios. A gente tem aqui um estudo em Bragança, no Pará, mas existe isso daqui em diversos locais, que a participação do pai, da mãe, de um filho ou de outros filhos, ou até de toda a família dentro do sistema produtivo, ele, ele acontece. Então isso é muito interessante como forma de manter, né, um certo emprego, dependendo do tamanho do quintal agroflorestal. A família toda vai estar envolvida naquele trabalho, então isso tem a importância de estar gerando, ou de estar gerando, além de estar gerando renda, está gerando uma ocupação para os familiares. Então isso traz um benefício social, né? Como a gente viu, isso é um dos objetivos dos sistemas agroflorestais. E às vezes o quintal agroflorestal ele fica mais bem organizado. Ele pode seguir um planejamento baseado em plantios em linhas, espaçamento entre espécies, orientação das fileiras, né? Aqui está no sentido leste-oeste. Então eles podem ser um sistema mais organizado também. Nunca é uma área muito extensa. Vocês veem que aqui tem uma área de 60 por 25 metros planejada para o plantio de algumas espécies com interesse florestal, né, como o mogno, e algumas outras com interesse agrícola ou interesse agronômico também. Né? Então isso vai variar. Né? Se tem uma área maior, você pode fazer um planejamento também. Isso aqui também na região da Amazônia, que eles fizeram, por exemplo, o plantio de duas fileiras aqui de pupunha
entre elas um plantio de cupuaçu e também plantio de mandioca organizados dessa forma. Isso aqui é um quintal agroflorestal planejado, né, bem organizado, mas a gente encontra os mais diversos tipos possíveis, muitas vezes sem nenhuma organização, seguindo apenas a disposição que a pessoa escolheu ali na hora, né, sem fazer um planejamento prévio para o seu plantio. Os quintais agroflorestais, então, eles têm uma coisa interessante, que é, além de manter a renda das famílias ou possibilitar uma renda adicional, possibilitar um fornecimento de alimentos, muitas vezes alimentos saudáveis, livre de agrotóxicos, livre de alguns problemas que podem causar para a nutrição e a própria saúde da pessoa. E também eles trazem a questão de uma renda adicional, né, da possibilidade de uma renda adicional, ou até, no caso de um sistema mais bem planejado como esse, toda a renda da família ela pode ficar dependente desse tipo de plantio, tá? Então, quem tem uma área pequena, normalmente deve envolver hortaliças para aumentar, né, a renda. Então, em áreas pequenas dá para se fazer também sistemas agroflorestais com as mais diversas finalidades. E um outro tipo de sistema agroflorestal, aqui para finalizar já o assunto dos tipos que a gente vai ver na nossa disciplina, são os sistemas agroflorestais sucessionais, que eles são definidos basicamente como um tipo de sistema agroflorestal que visa imitar a sucessão natural que ocorre dentro de uma floresta. Então, a sucessão natural que envolve espécies pioneiras, secundárias, até espécies clímax, que ocorre de forma natural em uma área de regeneração, ou na sucessão natural de uma floresta, por exemplo, depois que se abre uma clareira, ele pode ser feito de forma planejada dentro de um sistema agroflorestal. E isso é muito interessante porque muitas vezes acelera o processo natural de regeneração de uma floresta. Então, em um sistema agroflorestal sucessional, por exemplo, 40 anos podem equivaler a 100 anos de uma regeneração natural dentro de uma floresta. Então, acelera bastante, porque as espécies elas vão sendo combinadas de forma que umas, nos ciclos delas, vão favorecendo o desenvolvimento das outras. Ao contrário de uma situação natural em que existe muita competição. É claro que vai existir competição aqui também, né? Mas vai ser planejado exatamente para diminuir o máximo a competição e aumentar ao máximo a sinergia entre elas. Então a gente vão ser de diversos tipos também, né? Em sistemas agroflorestais nunca existe uma regra fixa, e então se pode combinar o plantio de culturas agrícolas com árvores, com espécies frutíferas, medicinais, ornamentais, e também criação de animais pequenos e grandes. As variabilidade vai existir entre a densidade de árvores, a estrutura também, né, em andares, ou seja, é sempre um plantio inequânime. E é interessante que isso daqui, né, ele combina também a questão da proteção também natural dos solos e da sua regeneração, né, e proteção de todos os recursos naturais ali da área. Então os sistemas agroflorestais sucessionais, eles têm como objetivo cobrir rapidamente um solo com produção de matéria orgânica. Então aí a gente vai pensar em plantar espécies que elas cresçam de início muito rápido para proteger o solo, principalmente solos descobertos, né, que sofreram algum problema de exploração intensiva. Depois vai se combinar espécies de crescimento rápido com espécies que irão demorar um pouquinho mais para crescer, né, todas elas ali na mesma área e ocupando o seu local, né, de acordo com as épocas dos anos que vão se seguir. Se pode tentar pensar em plantar o maior número possível de espécies logo no início, porque como tem algumas que crescem mais rapidamente do que outras, não tem problema que elas sejam plantadas ao mesmo tempo. Mas aí o produtor vai ter que manejar, né, de forma a evitar que uma esteja interferindo no desenvolvimento de outras.
Escolher espécies, é claro, que tenham boa capacidade de regeneração, né, que, se possível, permita trabalhar com podas, exatamente para aumentar a produção de matéria orgânica e também a utilização de algumas estacas de madeira, né, alguma madeira que tem alguma necessidade comercial ou até para o próprio produtor. Pode-se plantar pensando também em ter excesso de alimentos para subsistência familiar ou para comercialização também, né, pequenos mercados e por aí vai. E também para o consumo animal e até de micro-organismos, né? Tem pessoal que trabalha lá com produção de cogumelos, por exemplo, que se faz produção exatamente aproveitando o material que vem do sistema agroflorestal sucessional. E, se possível, também procurar manter a vegetação nativa, que aí vai, além de combinar toda a questão de produção e preservação de recursos naturais, a gente também está trabalhando na parte de preservação da parte biológica também, né? Preservação dos recursos biológicos ali daquele local. Que aí, quando você preserva a vegetação nativa, também você vai estar preservando a fauna nativa e todo a dependência dela ali, como micro-organismos e outros indivíduos. Bom, então a estratégia é o seguinte, né? Bem simples. Se faz a implementação levando em consideração que existem espécies pioneiras, normalmente que são herbáceas e de ciclo curto, anual, né? Ou de 2 anos no máximo. Então, e elas vão ter que fazer parte do sistema. Elas vão predominar durante os anos iniciais, mesmo que seja plantado tudo ao mesmo tempo, mas elas vão crescer mais rapidamente, vão cobrir primeiro o solo e vão, depois que produzirem, liberar matéria orgânica também para o solo. E aí depois vem a parte do predomínio das espécies secundárias, que vão se desenvolver um pouquinho mais lento do que as espécies pioneiras, mas no momento em que as espécies secundárias vão crescer, aí já vão surgindo depois as outras que vão ocupar a sequência, né, na regeneração. Então a gente vai planejar exatamente para ter todos esses crescimento de indivíduos de acordo com a sua sucessão também no sistema agroflorestal sucessional. Por isso que é sucessional, né, porque indica sucessão. E depois, em seguida, vem as espécies clímax, que também podem ser plantadas ao mesmo tempo e que vão, ao final do período, né, quando chegou ali com algumas décadas depois do plantio, elas quem vão predominar na área. Então a área já vai estar bem sombreada, provavelmente já vai ser difícil o cultivo de espécies agrícolas, e aí elas vêm depois, né? Então o sistema agroflorestal sucessional ele é muito interessante do ponto de vista de reflorestamento, e isso indica que mesmo fazendo reflorestamento a gente pode também ter alguma produção econômica ali naquela área e ao mesmo tempo ter a preservação de todos os recursos biológicos e naturais. Então esse esquema que ele mostra que todas elas podem ser plantadas ao mesmo tempo, né? Isso aqui, se fosse uma linha de tempo, isso aqui seria o plantio inicial de espécies pioneiras, secundárias 1, 2 e 3, porque depende. As secundárias elas têm ciclo de vida diferente também, né, de duração diferente. E depois vem as espécies clímax que ocupam ou predominam no sistema agroflorestal sucessional já nos períodos finais. E é claro que depois de algumas décadas, né, até mais do que algum século, as próprias espécies clímax vão morrer também, né, isso de forma natural. Mas aí depois que isso daqui já está implantado, a sequência de regeneração natural de uma floresta já está estabelecido aqui. Bom, então tudo isso pode ser plantado ao mesmo tempo. Por exemplo, as pioneiras, elas são espécies exigentes em sol pleno, crescem muito rapidamente, têm uma vida curta, como eu comentei. As sementes podem ficar no solo por muito tempo e aí ficam com dormência no solo, né? Mesmo depois que as secundárias e clímax predominam ali, as sementes de espécies pioneiras permanecem por muitos anos ali no solo. Se acontecer de abrir uma clareira, por algum motivo qualquer naquele local, elas vão germinar e vai ter toda a sequência de novo ali, né? Depois que já está estabelecido, de pioneira, secundária e depois clímax também. Por isso que depois que acontece a regeneração,
tudo vai funcionar como se fosse uma floresta normal. Então depois vem as secundárias, né, que já não são tão exigentes a sol pleno para crescer. Elas crescem tanto no sol quanto na sombra. Tem um crescimento intermediário entre as pioneiras e as clímax. Tem uma vida intermediária também, né, uma vida média. As sementes elas não permanecem por muitos anos no solo, elas têm uma dormência pequena, então elas precisam germinar logo. Como elas podem germinar na sombra também, então logo que elas caem, elas germinam. Enquanto que as das pioneiras permanecem em dormência lá no solo. Tanto germinando na luz quanto no sol, né? Então as clímax, elas são espécies que exigem sombra para crescer, crescem muito mais lentamente, têm uma vida longa, né? Muitas vezes maior do que a nossa própria vida. Então se a gente implanta um sistema agroflorestal sucessional, a gente não vai chegar a acompanhar até o final do desenvolvimento das espécies clímax, né? Quem vai acompanhar isso são outras pessoas. Permanecem pouco tempo no solo as sementes, né? Então elas germinam muito rapidamente porque precisam de sombra para germinar, ao contrário das espécies pioneiras. Então, olha, uma coisa interessante é que muitas vezes quando se faz se você tem uma vegetação nativa próxima a uma área que você quer fazer regeneração, às vezes até com apenas o plantio das espécies pioneiras dá para se fazer o plantio natural, por dispersão natural das secundárias e clímax, porque muitos animais vão chegar nesse local e vão trazer as próprias sementes, né, para consumir algum material aqui que é do interesse deles, principalmente pássaros, né? Então isso aqui é um exemplo de regeneração de mata ciliar. Então o próprio plantio de espécies pioneiras ajuda na dispersão das sementes das secundárias e clímax. E aqui o plantio agrícola, por exemplo. Então isso aqui é um objetivo de fazer um sistema agroflorestal sucessional para regeneração de mata ciliar, que seria, né, por definição na lei, uma área de preservação permanente. Então se você tem isso na sua propriedade, de toda forma tem que fazer essa regeneração de mata ciliar, mas você pode fazer a regeneração da mata ciliar dentro de um sistema agroflorestal, de preferência um sistema agroflorestal sucessional, porque vai manter toda a dinâmica natural de uma floresta. Então isso envolve isso, né, a regeneração natural, o banco de sementes, que são as sementes que permanecem lá nos solos. Não precisa fazer chuva de sementes, que muitas vezes o pessoal faz, né, mistura e joga lá. Claro que se quiser fazer, dá para fazer isso também, né, durante a introdução das espécies ali a serem plantadas. Uma prática muito comum é a capina seletiva, né? Então o produtor que vai fazer isso daí, normalmente ele precisa saber qual que é a espécie de interesse dele, e aí ele retira, né, apenas o que ele precisa retirar. Pode colocar animais para fazer a capina, né? Então aí seria uma outra forma mais econômica, né? E às vezes gerando uma renda adicional para o produtor. E é interessante porque o material retirado da capina, ele pode permanecer ali como matéria orgânica também, né? Tanto para a proteção do solo, evitando evaporação em excesso, quanto quando acontece a decomposição para a regeneração mesmo da matéria orgânica, né, e aumento da fertilidade do solo. Pode fazer outras práticas, né, agrícolas ou florestais ali dentro, né, como podas programadas. Então toda a técnica, né, de retirada de galhos que sofreram problemas de ataque de pragas ou que já produziram num determinado ano, por exemplo, de plantas frutíferas. Tudo isso pode ser feito, pode ser programado dentro do sistema agroflorestal sucessional. E sempre, se for possível, né, porque muitas vezes tem matéria orgânica que não dá para deixar no mesmo local por causa que pode espalhar doenças ou pragas, mas quando possível esse material pode ficar dentro do sistema de plantio, e isso acelera a circulação de matéria orgânica. Então é por isso que muitas vezes o sistema agroflorestal sucessional ele se desenvolve mais rápido do que uma regeneração natural, porque a matéria orgânica
vai estar sendo produzida e aí todo o metabolismo florestal ele é mais rápido também, né? Como a decomposição, o crescimento de micro-organismos, tudo acontece de forma mais rápida, mais acelerada. Bom, então esse aqui é um exemplo de uma sequência, né, de um sistema agroflorestal sucessional. No primeiro ano predominam as espécies de ciclo curto, como as agrícolas, milho, arroz, mandioca, tá, isso é variável, vai depender do interesse de cada um que for fazer o plantio. No segundo ano vão dominar ainda algumas de ciclo mais rápido, mas já algumas outras de ciclo intermediário, como banana, cana-de-açúcar, mandioca. Então já são de ciclo um pouquinho mais longo. Depois disso, né, vem, por exemplo, um sistema agroflorestal sucessional com 15 anos, em que se dominam já espécies de ciclo intermediário, como ingá, açaí, isso aqui na região norte, tá? Mas a gente tem algumas espécies aqui adaptadas para nós também. E por aí vai, né? Então você vê que são algumas já arbóreas, já com interesse, principalmente com interesse agrícola, mas já tem espécies arbóreas predominando aqui com 15 anos. E já com mais de 60 anos, aí já vem as espécies que estão chegando no clima, que são as espécies clímax, aliás, né, que estão chegando nos estratos mais altos ali da floresta, tá? E algumas outras permanecem, tá? Algumas de ciclo mais intermediário, elas permanecem, porque muitas delas são relativamente tolerantes à sombra. A produção delas normalmente não vai ser a mesma que se elas estivessem num plantio isolado, mas como o objetivo do sistema agroflorestal sucessional é principalmente a regeneração, né, de uma floresta, principalmente para áreas de preservação permanente, então isso indica que você pode continuar retirando esses produtos, né, pode continuar tendo uma certa produção agrícola extrativista sem precisar derrubar, né, claro, essas florestas. Quando eu falei sobre legislação, vocês lembram que não pode retirar, não pode suprimir a vegetação da área de preservação permanente, mas pode fazer algumas explorações como frutas, sementes, né, ou alguns outros produtos que não prejudiquem o desenvolvimento. Então dá para se fazer isso também no sistema agroflorestal sucessional. Então aqui um exemplo de uma plantio, né, de sistema agroflorestal sucessional, em que eles fazem a mistura de sementes, ou chamando aqui de coquetel de sementes, e aí eles plantam todas elas ao mesmo tempo, mas é claro que, como eu comentei, algumas vão crescer de forma mais rápida e outras de forma mais lenta, então vão ocupando os estratos de acordo com uma sequência de tempo. Isso é interessante porque melhora o controle de plantas invasoras, porque como todas elas germinam ao mesmo tempo, então o solo vai estar ocupado, vai estar sombreado, as plantas invasoras vão ter menos espaço disponível. Principalmente como as espécies de interesse agrícola vão crescer muito mais rapidamente, então elas vão ter uma maior eficiência no controle em relação às invasoras. Uma outra coisa interessante é como são espécies que têm exigência nutricional diferentes, então elas vão poder crescer bem e aproveitar bem o nutriente ali do solo. É aquela história que eu comentei, né? Quando a gente combina duas espécies diferentes, então a tendência é que a eficiência nutricional fique melhor, porque cada uma delas vai retirar um determinado nutriente numa intensidade que é mais importante para ela, enquanto que a outra talvez já tenha uma necessidade completamente diferente, né? Então isso faz com que o sistema todo fique mais eficiente e inclusive até a reciclagem de nutrientes também. Então mantém o solo coberto, conserva nutrientes nos solos também e também na biomassa, é claro, das plantas. As características físicas do solo, elas ficam melhores porque vão ter plantas com sistemas radiculares diferentes crescendo ali, produzindo matéria orgânica, com micro-organismos crescendo, com a macro e a microfauna também se desenvolvendo ali, né? Então tudo isso influencia muito positivamente nas características físicas do solo. E é claro, né, um solo mais coberto está mais protegido contra a erosão. Então normalmente se utilizam espécies leguminosas ou alguma outra espécie que faça
a simbiose com o nitrogênio. As leguminosas são as mais estudadas, né, mas a gente tem outras. Então, elas normalmente fazem simbiose com espécies de rizóbio, que são bactérias fixadoras de nitrogênio. Tem outras plantas que fazem isso também, tá? Não só leguminosas, mas as leguminosas são as mais conhecidas. Então, qualquer uma delas, ou leguminosas ou outras espécies de plantas, podem ser utilizadas logo no início da sucessão, ou, é claro, plantado junto, porque o nitrogênio normalmente é o principal nutriente que é limitante em condições naturais de solos. Principalmente porque ele tem uma reciclagem muito grande no solo. Ele se decompõe muito rapidamente e se volatiliza também muito rapidamente. Então, quando a gente utiliza espécies que fixam nitrogênio, sempre a gente vai estar contribuindo para uma regeneração mais rápida dos solos. Sem falar que tem alguns outros efeitos, né, que isso às vezes estimula também o crescimento de micorrizas, que são fungos que influenciam positivamente na absorção de fósforo e afetam negativamente algumas características que podem ser prejudiciais para as plantas, como o pH do solo, que às vezes está muito ácido, então eles são controlados através do crescimento de micorrizas, baixa alumínio e manganês, que em excesso pode ser tóxico para as plantas. Então tem várias características aí que podem trazer um efeito adicional. E fora isso, né, tem uma questão de que leguminosas normalmente são bem adaptadas ao crescimento de quase todos os solos, né, principalmente por causa dessa exigência menor em nitrogênio. Até porque, se você for pensar em adubação nitrogenada, então normalmente são adubos mais caros, né, então isso traz uma economia para o produtor a partir do momento que ele vai fazer a implementação do sistema. Né? Lembrando que muitas vezes isso aí é feito para regeneração de áreas, recuperação de áreas degradadas. Então, se você puder reduzir os custos, né, é muito interessante, porque mesmo que ele tenha alguma produção ali naquela área, não vai ser uma produção muito intensa comparada a outros locais. Bom, então, por causa disso, né, causa também redução na necessidade de correção dos solos também, né, além da fertilização. Então, tudo isso reduz os custos de implementação. Riscos de contaminação do ecossistema, como eu falei, né, diminui metais pesados, nitrogênio, conserva nutrientes na biomassa do sistema, e por terem uma baixa relação de carbono-nitrogênio, fazem com que a decomposição e a reciclagem de nutrientes ela aconteça de forma mais rápida. Tá? Qualquer matéria orgânica de origem vegetal que tenha uma relação baixa carbono-nitrogênio, ela é mais fácil de ser decomposta pelos micro-organismos, então isso significa que a regeneração da matéria orgânica fica mais rápida também. Então a relação carbono-nitrogênio é mais baixa exatamente porque são espécies que fixam nitrogênio, né? Então aí vão estar sempre baixando aí essa relação. Existem diversas espécies, às vezes a gente pensa assim, leguminosa, então basta plantar ela. Mas vocês podem observar aqui, de acordo com essa tabela, e algumas outras, né, que se encontra facilmente em livros ou outros materiais, que a capacidade de fixação de nitrogênio de cada espécie, ela varia também. Né? Então não é uma coisa fixa. Elas interagem com espécies diferentes de rizóbio também. Algumas são mais específicas, outras são mais gerais, digamos assim, né? Tem diversas espécies de rizóbio que podem fazer a simbiose, e algumas não, são especificamente apenas com uma espécie. Então dá para ver que existe variação na quantidade de nitrogênio fixado por hectare e por ano, ou por ciclo. Então, quando a gente for selecionar, dá para se basear também nesses estudos, né? Além, é claro, que a gente vai utilizar uma espécie que seja adaptada aos nossos climas, né? Aos nossos solos, aos nossos ecossistemas. Mas, além disso, pode-se observar estudos ligados à fixação de nitrogênio. Né? Se tem duas espécies que sejam adaptadas, você tem que selecionar uma. Então, por que não selecionar aquela que faz mais fixação de nitrogênio? Então elas podem ser utilizadas de diversas formas dentro dos plantios, né? Pode ser utilizadas para plantios agrícolas, para
juntamente com pastagens. A gente já viu isso daqui, né? Eu já comentei exemplos, já mostrei para vocês. Pode ser utilizada na recuperação de matas ciliares, em áreas utilizadas para mineração em que o solo está muito degradado, né? Então, normalmente um dos principais problemas é fazer a regeneração de um solo que sofreu muita erosão, porque praticamente não tem nitrogênio ali, além dos outros materiais também, né? Além dos outros nutrientes também, aliás. E principalmente matéria orgânica, né? Tudo foi levado. Então, em áreas muito degradadas, como por exemplo áreas de mineração, é muito interessante o uso de leguminosas. E áreas contaminadas também, né, com metais pesados, tem vários estudos mostrando que elas fazem um processo chamado de fitorremediação, que é a retirada de metais pesados no solo. Então a planta absorve o metal pesado, que tem alguns estudos mostrando isso com zinco, cádmio, chumbo e cobre também, tá? É claro que quando o metal pesado fica na biomassa da planta, tem que ter cuidado também, né, como é que ele vai ser eliminado, porque normalmente tem que se estudar a concentração para que ele não seja, por exemplo, fornecido para alimentação humana nem animal. Mas quando esse metal pesado ele é absorvido, normalmente ele também fica mais dissolvido na biomassa da planta. Ele vai retirando do solo e vai armazenando em locais específicos da biomassa, e normalmente não na mesma concentração que ele estaria no solo. Tá? Então tem que se fazer alguns estudos para ver como essa biomassa vai ser utilizada. Mas o uso de plantas leguminosas para fitorremediação, né, tem vários estudos mostrando que isso daqui funciona. Bom, então a dinâmica, né, de uma floresta natural ou de um sistema agroflorestal sucessional, elas são muito parecidas. Então na floresta há sempre queda de folhas e galhos que permanecem nos solos, que aí influenciam, né, a chegada ou a sobrevivência, né, fornece material para a sobrevivência de insetos, formigas, e minhocas e vários outros animais ali, né? Então tudo isso cria condições também, né, a partir do momento que eles começam a consumir esse material, para atividades de fungos, bactérias e outros micro-organismos. Então quando isso daqui vai acontecendo, se inicia o processo de decomposição da matéria orgânica, e aí esse processo vai se mantendo. Em um solo degradado, esse ciclo de decomposição de matéria orgânica foi quebrado. Mas quando a gente faz o sistema agroflorestal sucessional, então a gente retorna esse ciclo para a recuperação das características químicas, físicas e biológicas do solo. Então aí os animais eles passam a exercer, né, esse papel, né, e aí o solo, a parte física do solo se recupera também, principalmente pelo crescimento decomposição da matéria orgânica por minhocas e outros animais ali. Então eles vão alterando também a estrutura física do solo, vão mantendo maior capacidade de infiltração de ar e de água naqueles solos que não existia antes, e isso acelera então a própria decomposição de matéria orgânica, ou seja, outra biomassa que está chegando ali, né? Então isso vai se tornando novamente disponível para a planta, e aí o solo, digamos assim, se recupera. Ele volta a ser um filtro para armazenamento de nutrientes, armazenamento de água de chuva, né, evitando erosão superficial. Então tudo vai permitir um melhor acúmulo ali naquele local. Então essa sequência toda aqui, que pode ser a sequência de uma regeneração natural de uma floresta, mas que em condições naturais, dependendo do local e dependendo do estado de degradação do solo, pode demorar muito tempo para acontecer. Tudo isso daqui ele pode ser acelerado dentro de um sistema agroflorestal sucessional, além de ter uma possibilidade de exploração econômica também dentro desse sistema. Então essa é a forma mais eficiente de regeneração de um solo. E por fim, né, só para terminar esse assunto, eu queria mostrar um estudo feito em Sobral, aqui no Ceará, mostrando o efeito de sistemas de plantio diferente em erosão. Então, quantidade de solo que é carregado quando acontece uma chuva e água também que escorre superficialmente. Então, aqui a gente tem esse RL, é reserva legal, esse TR88 foi um tipo de sistema de plantio intensivo contendo milho e feijão que eles fizeram nos anos de 98 e 2002. O AGP, sistema agroflorestal, e o
o Silvia Sistema Silvio Pastoril. Então, agroflorestal, Silvio Pastoril, RL, Reserva Legal 1 e 2, eles tinham duas áreas de reserva legal, e o CI é cultivo intensivo, né, que eles fizeram um cultivo agrícola muito intensivo ali, com plantas muito adensadas. No trabalho tem todos os detalhes desses experimentos. Então a gente observa que, dependendo do tipo de plantio, ocorre maior ou menor erosão. É interessante que às vezes na própria reserva legal tem uma erosão maior, né, do que em cultivo intensivo. Cultivo intensivo às vezes a gente entende porque são plantas que cobrem muito solo, e aí eles diminuem o impacto das chuvas, então consequentemente a perda de solo e de água não é tão intensa. Mas a questão é que eles têm duas áreas de reserva legal diferentes lá, que são exploradas de forma diferente e que têm idades também diferentes, tá? Uma é mais preservada e a outra é mais recente. E comparando os dois sistemas agroflorestais que eles têm, né, o agroflorestal como o Agro Silvio Pastoril, esse AGP, com o Silvio Pastoril, então a gente observa diferenças também de proteção contra a erosão. É claro que isso daqui não vai ser regra, tá? Porque vai depender de quais espécies foram combinadas ali no sistema de plantio também. Então, só para a gente ver que existe diferença, né, na proteção do solo, dependendo do sistema utilizado. E é claro, né, essas pesquisas ainda são muito poucas dentro de sistemas agroflorestais. Então, para quem se interessou pelo assunto, como eu venho comentando desde o início, é uma forma muito promissora de agricultura. A gente vai ter realmente uma demanda maior por alimentos e energia, mas essa demanda vai ser por alimentos e energia sustentável e, se possível, energia renovável. Então, tudo isso pode ser feito dentro de um sistema agroflorestal, como vocês observaram aqui ao longo da disciplina. É claro que vocês observaram também que não existe regra, né? Os sistemas, eles são os mais diversos possíveis, os mais diferentes possíveis. Então, quando vocês forem trabalhar, é lógico que vocês vão também estar fazendo pesquisas para contribuir para isso, porque vocês vão encontrar diversos livros de sistemas agroflorestais, mas nenhum deles vai indicar qual que é a melhor forma de você fazer o seu plantio. Mas é claro que vão dar ideias, né, e no próprio dia a dia do cultivo você vai descobrindo também qual que é a melhor forma de produção. Mas o importante, né, é que, apesar de ser um sistema de cultivo mais difícil, ele é mais interessante e é talvez o único possível para a gente pensar no futuro, né, dessas demandas que vão crescer. E sem falar de que, para o produtor que trabalha nesse sistema, é um sistema que nunca vai deixar você na zona de conforto, né? Você vai estar sempre pesquisando, vai sempre estar tentando melhorar o seu sistema. Então isso é interessante porque ajuda a desenvolver também, né, diversas capacidades que a gente pode ter ali no solo. Então, muito obrigado pela atenção. Eu vou ficar aqui disponível, né, para quem precisar de tirar mais algumas dúvidas ao longo da disciplina. É claro que é interessante que essas aulas agora ficam aí, né, para quem tiver alguma dúvida pode consultar depois. Com o tempo vão surgindo informações novas, né, mas às vezes isso funciona como um arquivo também para a gente retirar alguma dúvida, né? Então até isso aí a tecnologia ajuda a gente a observar. Mas fora isso, né, eu fico disponível para sempre que vocês precisarem, né, para a gente conversar, e muitas vezes eu aprender muito mais com vocês do que vocês comigo, né, porque esse é um sistema que nunca o conhecimento vai se esgotar, né, como eu já comentei. O ideal é que se combine o conhecimento do produtor com o conhecimento técnico e científico que a gente tem também aqui na universidade. Então a gente sempre vamos ter que estar abertos a ouvir, né, o produtor e adquirir novos conhecimentos. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.